Yeah. Yeah. Bom, pessoal, eu vou ensinar você a fazer a medida da modelo. Hoje é uma aula bem interessante. A partir da medida, passar diretamente para o tecido e no próprio tecido já cortar a peça. A gente vai fazer uma calça pantalona, e aproveitar que a malha tem uma excelente largura e vai dar um excelente caimento para a amiga aqui. Primeira dica, eu vou medir a altura da peça. É interessante que a peça que eu vá montar para ela não tenha um pouco desse caimento, um pouco mais baixo. Eu quero fazer uma pala mais segura, para deixar uma peça mais firme aqui, que dê mais elegância na hora de vestir. Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou medir a altura da minha peça me deu aqui 99. Medi aqui a altura, ó. Já vou direto no tecido e faço uma linha até o outro lado, marcando aqui 99. A partir desse momento agora, a gente vai marcar a cintura. Simplesmente, ó, uma dica bem legal, você marcar ela por frente, ó, de um lado ao outro. Então, eu tenho aqui 52. Se eu tenho 52, eu vou dobrar aqui. Vou chegar aqui e vou marcar, ó, 52. Por que que eu dobro a fita? Porque aqui o meu tecido está dobrado em uma parte, duas, e aqui 3, 4. Aqui eu tenho mais duas partes dobradas. Que é justamente aquele sentido lógico de entender que a peça tem lado A, lado B, lado C e o lado D. Ou seja, dois lados para frente e os dois lados para a parte das costas. Entendendo que esse lado aqui é o encontro dos quatro tecidos. Então ele está dobradinho aqui, ó. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Então segui essa lógica. Como eu medi ali, deu 52, eu dobrei aqui e marquei, porque essa será a diferença que eu quero montar aqui, ó, a questão do gancho da minha peça. E para fazer o gancho, professor, para fazer o tamanho do gavião, que é uma luta, o povo não sabe, tem uma dificuldade imensa de entender. O gancho é muito simples, você vai partir do cós e você vai marcar até a meia coxa. Até meia coxa, literalmente. Então eu vou ter aqui, ó, 32. Vou marcar aqui 32. Vou fazer essa linha nessa direção e a partir desse momento aqui é onde eu vou definir a questão da parte do fundo. Como eu quero fazer uma calça pantalona e eu quero aproveitar todo esse tecido, eu simplesmente vou vir aqui, ó, faço o gancho, desço até a parte de baixo e aqui eu faço uma pequena entrada para marcar a bermuda, para marcar a calça. Se eu quiser a calça mais larga um pouco, eu posso tirar aqui, ó, um dedinho a mais e seguir o mesmo corte, a mesma padronagem. Depois desse desenho feito, todo o trabalho que eu vou precisar é esse aqui. Cortar o tecido de um lado e aqui eu já vou utilizar o corte aproveitando toda a sobra, seguindo por onde eu risquei. Vou tirar na segunda medida. Aí você me pergunta, professor, mas os dois lados estão iguais, a frente e as costas aqui. Não deu caimento. Como é que a gente vai fazer esse acabamento aqui? Vou passar uma dica também. Esse lado aqui eu vou abrir, ó, deixar ele aberto, porque eu já quero mostrar a padronagem da calça, como que ela vai ficar. E após abrir, esse lado que eu quero que seja o lado da frente ou o lado das costas. Deixa eu dobrar, separar um lado desse aqui. Esse será o lado da frente. Todo o trabalho que eu vou ter é diminuir um dedinho aqui, ó, e fazer esse movimento. Ou seja, a parte do fundo eu vou diminuir um dedinho e não mexer aqui, ó. Eu só vou dar uma pequena queda aqui na frente. Queda feita, vou abrir aqui a calça para você ter uma noção de como que ela vai ficar. Organiza aí comigo. Aqui, ó, organiza ali só para a gente ter uma ideia. E aqui, ó, deixa eu unir, separa lá, aquele ladinho lá. Isso, pode separar mesmo, para a gente ver o molde da calça montado na mesa. Esse aqui é a padronagem da calça, tá joia? Então, nesse formato, nesse montante que está aqui, eu vou tirar a parte do cós. Como o tecido tem um excelente lycra, porque estica muito,
então ele tem um bom caimento. Eu vou aproveitar o próprio tecido, passar uma outra dica. Pega aqui, ó, mais ou menos o tamanho de uma mão, ou aproximadamente de 12 a 14 centímetros. Aqui eu vou ter 12, que é mais ou menos a largurinha que eu tenho aqui da minha mão. Então o que é que acontece? Eu vou cortar aqui em direção ao outro lado. Vou até o lado de lá. E como de início a cintura deu 52, não foi assim? Foi. 52, eu vou medir aqui, ó, com a mesma fita, 52, vou cortar, aqui eu vou dobrar de um lado e de outro, seguindo esse processo, e aqui a gente vai fazer o seguinte, deixa eu só igualar aqui, ó, na parte de cima, eu diminuo um dedinho e corto para a parte de baixo, fazendo esse movimento aqui, ó, movimento de bico de tesoura. Porque isso aqui é o cós anatômico. É aquele cós que modela bem legal e prende aqui, ó. Então, como é que eu faço o corte anatômico? Pega o bico da tesoura, coloca aqui, ó, na lateral do tecido e corto. Essa aqui é a padronagem que eu quero. Para quê? Para que quando eu venha montar a parte do cós dela, olha como vai cair legal. Vai dar certinho, vai dar um excelente caimento. O largo para fazer a aplicação. Então tá aqui, ó, o cós quando for colocado, ele tem que esticar um pouco para fazer esse formato que a gente já consegue enxergar, ó, o caimento da calça como vai ficar. Tendo essa parte aqui, a construção da parte da frente, e essa padronagem aqui para a gente abrir. Vai ficar franzido aí? E isso bem pouco. Vai ficar bem pouco franzido. Na verdade, eu não quero que o elástico aqui dentro corra franzido. Eu quero que o elástico daqui de dentro seja apenas colocado de forma reta. Porque o tecido em si já tem muita lycra e já dá um bom... Eu acho que é só para dar uma sustentação a mais. Sem lycra tem que esticar. Com lycra eu já aproveito, ó, o próprio material aqui para me dar um excelente caimento. Vou passar uma dica para vocês de como fazer o bolso da maneira mais fácil do mundo. Não tem complicação agora com essa situação do bolso. Todo trabalho que a gente vai ter é esse aqui, ó. Eu vou pegar novamente o tecido, veja que interessante, e eu vou cortar a partir do meu tecido um quadrado de 30. Vou marcar aqui, ó, 30 por 30. Esse será a minha marcação para fazer o bolso. 30 por 30. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui. E vou igualar todo o meu tecido. Eu confiro se está no esquadro, que é dobrar aqui, ó, e cortá-lo. Ou seja, eu estou esquadriando o tecido. Simplesmente eu cortei um quadrado de 30 por 30, não é isso? Sim. Isso aqui pode ser um forro de bolso padrão, tá? Aqui em cima, a gente vai utilizar com a própria fita, a gente vai marcar aqui no bolsinho 17 centímetros e vai fazer essa manobra aqui, ó. Uma fita, tá? Deixei aqui do ladinho, pego a fita, coloco aqui em cima, ó. E a partir daqui eu corto até a linha lá de baixo. Ou seja, eu cortei mais ou menos uma navalha da tesoura, para deixar o pessoal que está em casa também bem esperto na hora de fazer essa padronagem aqui. A partir daqui, meu bolso fica muito fácil para se fazer. Porque todo o trabalho será esse aqui, ó. Eu vou pegar uma lateral de um bolso como o bolso vai ficar muito fácil da gente entender, porque todo trabalho, ó, vou colocar aqui o alfinete só para simular a costura, tá? Então na máquina a gente vai fazer todo esse processo aqui costurando, como eu estou prendendo aqui, porque eu quero mostrar a vocês o pulo do gato que é fazer esse bolso. Até agora fica bem claro, certo? Passei aqui a costura de um lado a outro. E aqui eu vou fazer isso, ó. Trago. Quando eu ajustar o bolso, olha que interessante. Não tá aqui? Não tá aqui a costura? Não tá aqui a lateral da minha calça? Todo o trabalho que você vai ter é esse aqui, ó.
igualar a lateral, pegar o forro do bolso e fazer esse movimento. Igualar com as costas. A partir disso, quando eu desvirar e alinhar aqui, o meu bolso estará feito. Todo o trabalho, gente, é passar uma costura aqui em cima, costurar o fundo do bolso e prender o bolso na lateral aqui da calça. A partir desse quadradinho aqui, ó, fica muito mais fácil criar o bolso da nossa peça. Só revisando para a gente entender. Tá aqui, eu vou pegar o tecido 30 por 30, lado direito com lado direito, posiciono, ó que bacana. E para fazer a revisão do bolso, para não esquecer mais, eu tenho a base da calça, o forrinho aqui em cima, lado certo com lado certo aqui, ó. E aqui eu prendi com alfinete, mas eu posso também alinhavar ou já costurar. Após eu alinhar, vou à costura, vou pegar o meu bolsinho, trago ele, jogo ele lá para trás da calça, ó. Eu coloquei lá atrás, como de fato ele já está aqui, nesse formato daqui. E a partir daqui, pode ajustar lá, tudo vai ficar mais fácil. Ou seja, a sobrinha do meu tecido vai estar com o lado certo para cima, ó. Eu vou fazer esse enquadramento. E agora, quando eu desvirar, pode girar lá para a gente ver. Aqui eu já consegui montar o meu bolso. Isso aqui eu agora vou mostrar na máquina como que a gente vai fazer a costura de um desses bolsos na prática. Tá certo? Para você entender que com a máquina de overlock, para quem está iniciando, é importante, porque a máquina de overlock, vou falar mais uma vez, com ela a gente consegue produzir roupas por completo. Essa roupa aqui, certo, da minha amiga, eu posso fazer toda a costura dela utilizando só uma máquina, sem depender de duas máquinas. Professor, mas eu não tenho máquina, qual outra máquina eu devo utilizar? Ou eu posso fazer na minha zigue-zague, se o ponto dela estiver bem ajustadinho, então tem dicas que a gente consegue fazer naquela máquina doméstica, dá super certo. E se você quiser fazer um investimento um pouco melhor, num maquinário melhor, em máquina doméstica, porque a gente consegue comprar uma máquina doméstica de um valor mais em conta, porque uma máquina industrial hoje ela varia entre 2.400 costura reta a 3.100. Uma máquina de overlock ela varia entre 3.300 a 4.500, dependendo do local e da cidade. Então a gente sabe que é um valor um pouco mais alto. Mas aí, se a gente puder optar por uma máquina de baixa pressão, ou seja, uma máquina de motor mais baixo, que é uma máquina doméstica, eu indico você comprar uma Singer Facilita Pro, que é uma máquina toda prateada. Ela tem uma mecânica um pouco mais arrojada, então com ela a gente consegue fazer esse mesmo processo também. Obviamente que a gente não vai ter a mesma habilidade e a mesma rapidez que vai ter com a máquina industrial, que é a máquina que a gente vai trabalhar agora. Vamos lá? Pessoal, a partir de agora eu vou ensinar para você como fazer a costura utilizando essa máquina aqui, que é a máquina de overlock industrial. E aí, se você já chegou até aqui nesse vídeo, comenta, compartilha, deixa o like, envia para tua amiga que é costureira e facilita a vida dela também, como a gente está facilitando das meninas aqui. Bora lá! Anteriormente eu mostrei e a gente prendeu aqui com esse alfinete simulando a costura do bolso, certo? Agora na prática vocês vão ver como que vai ser mais fácil ainda, tá certo? Aqui, ó, vou passar uma costura aqui na overlock. Vou seguir aqui, vou aumentar o meu ponto, ficar melhor. E aqui eu vou passar uma costura, ó. Passei a primeira costura. Tudo certinho. A partir de agora, o que é que eu vou fazer? Vou jogar lá para trás, como eu mostrei aqui, ó. Trago ele, seguro aqui, ó, nas duas costuras. Vê que massa. Porque o bolso já vai procurar o seu próprio local, seu próprio lugar aqui, ó. E aí eu igualo o forrinho na lateral da calça e a sobra eu vou trazer aqui, ó, deixar igualzinha e vou passar uma costura, prendendo esse pedacinho aqui do bolso. Então eu trago. É importante que eu não costure até embaixo. Por quê, professor? Porque se eu costurar até embaixo, como é que eu vou fechar a parte do fundo do bolso?
Então, eu vou chegar aqui agora, ó, fecho o fundo do bolso. E agora sim eu posso concluir, ó, aqui a minha costura. Certinho. Costura feita, eu vou aqui em cima, olha que interessante, ó. Vou puxar novamente a minha mesma linha e aqui eu posso utilizar um alfinete e fazer essa costurinha aqui, de um lado e de outro. Prendendo. Aqui eu vou passar uma costura de overlock do mesmo jeito. Venho aqui, ó, e faço a costura. Aí você já vai entender onde que vai posicionar essa peça. Vem cá, amiga, deixa eu só colocar aqui nessa lateral. Segura aqui de um lado e de outro. Tá vendo aqui, ó, o encaixe do bolso certinho. Pode pôr a mão no bolso, põe a mão no bolso. Pra gente ver ali, ó. E ver que fica um bolso bem confortável, certo? Processo feito. Vamos repetir o mesmo processo aqui, ó. Lembrando que tá com os alfinetes que nós colocamos ali na mesa. Vou retirá-lo. É como que esse bolso fosse feito em em 4 costuras, por exemplo. Vamos dividir 4 costuras. Costura número 1 é prender o forro do bolso na calça. E é essa costura aqui. Costura número 1. Costura número 2. Costura número 2 é eu colocar o bolso para trás, como ele de fato precisa estar. E aqui, ó, a costura de número 2 eu vou fazer logo aqui embaixo, para finalizar o forro. Trago ele aqui. Costuro. Aí aqui, ó, posiciono minha calça novamente na mesa. Arrumo aqui o bolsinho, ó, nessa lateral. É importante que esse esquadro esteja bem feito. E aqui eu já faço a costura de número 3. Passo aqui a costura de número 3. E agora lá em cima eu faço a costura de número 4. Vê que meu bolso ficou um pouco fora do esquadro? Seguro a linha, ó, ajeito aqui meu bolsinho. Venho aqui, ó, com a minha mão, sendo bem jeitosa, bem jeitoso. Você vai procurar o enquadramento do bolso e aqui você vai costurá-lo. Vou alinhar aqui bem certinho, posicionar aqui a parte de trás, trago aqui a parte da frente e aqui eu faço uma costura. Vou trazer aqui novamente. Bom, finalizamos aqui a parte da costura do bolso. Agora a gente vai fechar a calça, que é bem simples. A gente vai pegar aqui os dois lados. Vai fazer a costura do fundo da calça aqui, ó. Vou alinhar bem certinho e fazer essa costura. Deixa eu enquadrar aqui e descer junto com ela. Outra dica é que não tenha medo de cortar o tecido, tá? Não tenha medo de cortar o tecido, porque quando você corta o tecido, veja só, se eu corto 2, eu costuro 2. Não esqueça dessa regrinha não. Se eu corto 2, eu costuro 2. Então, como a peça é uma peça bem alongada, tá aqui o formato. Dica da pince. Bora fazer a dica da pince? Você pode dobrar aqui, ó, ao meio. E aqui a gente vai fazer uma pince. De que tamanho, professor? Usa a própria tesoura, ó, como referência. Até o parafuso é a marcação da minha pinça. Então, estou segurando aqui, ó. E aqui eu venho e faço uma pinça para deixar uma marcação bem bacana, porque isso aqui faz diferença, sim, na hora de vestir a roupa. A outra pinça, ó, se eu tenho essa lateral, eu dobro no meio, ajusto, sempre na frente aqui, ó. Ajusto, e aí o próprio parafuso da tesoura vai ser o meu guia. Ó, minha pinça vai ser esse tamanho aqui, medindo com a tesoura. Então, venho na máquina, passo mais uma vez a costura. Aqui eu corto. E agora, bora fazer a parte das costas, tá bom? É a parte das costas, a parte do fundo. Então, eu vou ajustar lado brilhoso com lado brilhoso. E aqui, ó, eu acho os dois fundos bem certinho e passo a costura. Quando você estiver trabalhando em overlock, isso aqui é uma dica para quem está em casa, o calcador aqui, ó, tem um limitezinho que a gente costura o tecido cortando. E como eu estou trabalhando malha, e minha malha tem muita lycra, eu não preciso ter medo de cortar.
Porque ela não vai se adequar ao corpo na malha. Essas duas sobrinhas aqui não faz diferença não, tá? Então aqui eu posso seguir, ó. E não faz diferença, principalmente porque eu tô fazendo uma calça pantalona, ou seja, tem muito tecido aqui nela. Então, ó, aqui o que é que eu vou fazer? Vou dobrar o meio novamente. E aqui eu já vou utilizar outra unidade de medida. Qual? Vou utilizar a própria latinha da máquina aqui, ó. E ao invés da tesoura, eu posso utilizar essa medida aqui da latinha da máquina, aqui fazer uma costura e montar minha pinça. E aqui eu repito novamente lá do outro lado. Trago para cá e aqui eu faço, ó, a minha mesma marcação. A partir de agora eu vou fechar a minha peça. Tenho aqui um lado, tenho aqui o outro. E aí, gente, tem um segredo aqui que muita gente se pega no seguinte. Como é que às vezes eu fecho a minha calça e fica um lado maior e um lado menor? Já aconteceu isso aqui com alguém? Por quê? Porque a serrilha, ela puxa mais um tecido de baixo do que o tecido de cima. Então, você já viu que as costureiras fazem esse movimento aqui? Igual. Não é? Por quê? Porque aqui eu estou equilibrando o tecido e guiando a máquina, ensinando aqui que quem domina a máquina sou eu e que ela tem que costurar os dois tecidos ao mesmo tempo. Então aqui já vou lá no finalzinho para igualar, ó, trago para cá, ajusto e aqui eu costuro. Vou até o final fechando aqui, ó, e ver que eu estou sem pena nenhuma de cortar a sobrinha do tecido. A partir de agora a gente vai fazer a costura do cós da calça. Então tem aqui, ó, lado direito com lado direito, igual nós cortamos. E aqui você vai pegar esse elástico mais larguinho e faz assim essa medida, ó. Uma medida e volta com ela. Vê se aqui a gente consegue fazer com duas medidas. Aqui eu não consigo, ela ficou mais curtinha. Professor, isso é um problema de maneira nenhuma. Aqui eu vou fazer uma costura. Vê que interessante aqui, ó. Mesmo faltando? Mesmo faltando aqui, ó, uma costura. Não tá aqui. Faltando um pouquinho só. Ó, faltando só 2 dedinhos. Então aqui eu vou trazer ela pra cá. Né? Trazendo ela pra cá. Então vou aqui e faço novamente. Ela só vai ficar mais franzida, não é isso? Isso, mas ela porém vai dar um caimento melhor. Não tá aqui? Joga um elástico desse para trás. Certo. Joguei um elástico para trás, ou seja, ficou um elástico em cima e um elástico embaixo. E essa sobrinha do tecido, você vai fazer assim, ó. Você vai ligar, Sandy Júnior, olha que legal. Vai ligar um com o outro aqui, ó. Os dois irmãos. Liga e aqui a gente faz essa costurinha aqui, ó. De um lado, ó, como vai... Sem precisar esticar. Sem precisar esticar. Eu não estou esticando o elástico. Nem precisei marcar as 4 partes. Ainda não, aqui, ó. Tá? Então aqui eu estou só fazendo a construção do cós, do elástico. Então agora o meu cós está feito. Prontinho aqui, ó. A partir de agora eu marco os 4 lados. O lado A já está marcado porque tem uma costura. O lado B já está marcado porque tem Uma costura. Aí agora eu vou pegar aqui, ó, unir um lado com o outro e marcar os dois meios. Aí bora agora, bora ver aqui, bora fazer da pior parte a melhor parte, né? Então tá aqui. Aqui eu tenho a minha calça Certo. colocada sobre a máquina e aqui eu tenho o cós. O cós, eu vou colocar ele assim, ó, de cabeça para baixo e vou pegar o meio com meio e aqui eu faço uma costura. E aqui a gente vai fazer o seguinte, não tem o corte, vou até a lateral da minha calça, que é o primeiro meio, estico e costuro aqui, ó. Vou seguindo fazendo essa padronagem aqui, ó. Prendi um lado. Na minha máquina pretinha, eu faço a mesma coisa. Na minha máquina de zigue-zague, eu faço a mesma situação. Eu estico um pouquinho, ó, e automaticamente ele já vai achar o outro meio, ó. Ajusto, aqui é pince, aqui é a lateral da calça e aqui eu sigo novamente até o outro meio. E aqui tudo certinho, ó. Enquadrei. Por último, eu tenho aqui a última parte. Estico, ajusto
Se acontecer da pessoa marcar bem certinho, ou estica mais Ou estica menos. A ideia de esticar é interessante, porque aqui o que é que acontece? Vamos lá, amiga, tira a chave daí da... Pessoal, finalizamos a costura da calça. Eu vou mostrar para vocês o resultado no corpo da nossa modelo. Vem cá para a gente mostrar pro pessoal. Primeiro, que o caimento aqui na parte da frente ficou excelente. Ela vestiu aqui por cima, mas a gente observa a pince, viu como faz uma diferença? O bolsinho aqui, o caimento da calça, depois a gente corta e faz o abanhado. Se ela for usar de saltão, a gente faz um abanhado bem bacana. E principalmente aqui, ó. Como a cliente tem muito quadril, tem um quadril bem marcado, é importante que essa queda aqui, ó, vista muito bem. Ou seja, essa sela das costas dela, a gente já nota que a roupa tem um bom caimento e tem uma boa modelagem. Então, com essa sinalização e com essa finalização do corte da peça, a gente chega na entrega dessa calça aí. Tá feliz, amiga? Perfeito aí, tá? aquele tecido preto.